Olá, sou Cibele França, sou médica e patologista do grupo de fígado da Unirio e estou feliz em estar aqui discutindo um tema que eu acho que é muito mais comum na prática clínica da pediatria do que a gente consegue ter noção. A minha prática clínica é em relação a adulto, mas a gente tem 2 gastropediatras aqui para discutir exatamente um ponto sobre a colestase, dicas práticas na condução de colestase na infância. Então, a gente vai tentar aqui dar umas dicas e desmistificar algumas coisas exatamente para ajudar, não só a condução dos casos, mas também um acesso mais rápido ou agilização em relação à investigação diagnóstica. Estou aqui com o Dr. Cláudio Tortori, que é da Unirio, gastropediatra da Unirio, e a doutora Marise Marcelac, que é a professora na UERJ. Então, é uma felicidade grande. E eu estou aqui mais para aprender e tentar tirar as dúvidas do que contribuir. Então, a felicidade é enorme. Bom, doutor Cláudio, então vamos começar aqui pensando na prática clínica da pediatria, imaginando que o paciente, né, o pediátrico, a gente tem algumas histórias de confusão em relação a diagnóstico diferencial de icterícia, ou até confusão em relação a não conseguir alertar em relação a sinais que já podem estar ali presentes no início de uma colestase. Queria saber da tua prática o que você já passou aí, que a gente pode contribuir com todo mundo. Bom, agradeço o convite. Um dos problemas em relação à colestase na criança é a colestase neonatal, que é a icterícia que começa que surge na criança dentro dos primeiros 3 meses de idade. E aí nós temos um problema que a icterícia, como uma manifestação clínica, ela era extremamente comum numa criança normal. A icterícia não colestática, icterícia, é a criança amarela, vamos chamar assim. Porque ela é normal, na primeira semana, 60% a 80% de crianças apresentam icterícia de uma forma fisiológica, por outras causas que nada tem a ver com colestase. Na segunda semana, sobram ainda de 4% em torno de 15% de crianças ainda ictéricas, e a partir daí, a partir de 14 dias para frente, já fica muito pouco frequente a icterícia. Só que existe um quadro que também não tem a ver com a colestase, que é a icterícia associada ao aleitamento materno. Então, tem algumas crianças que são confundidas pelo pediatra, tipo, a icterícia é fisiológica inicialmente, depois é associada ao aleitamento materno, e daí algumas dessas crianças não são diagnosticadas como colestase, porque não existe uma atenção do pediatra para fezes que estão com a coloração alterada, com hipocolia, com acolia, para crianças que têm uma urina que não é totalmente clara, ela passa a ser um pouco amarelada, isso já pode ser uma manifestação de colúria. Numa criança bebê normalmente, que mama ao seio e tal, a urina você praticamente não consegue identificar. Quando você começa a ver a mancha de urina, né, aquela coisa mais amarelada, talvez já seja uma manifestação de colúria. E aí essa criança, às vezes, tem uma colestase, só que o pediatra está pensando na icterícia associada ao aleitamento materno, que é uma coisa que não precisa de tratamento. E aí, se você não diagnostica a criança com colestase, você tem um dos grandes problemas, que é o atraso no diagnóstico da atrisia de vias biliares, que é uma causa que é solucionável cirurgicamente, mas que tem que ser feita até o 60º dia de vida, né? Então, isso é um problema, né, Marise? Ainda acontece com frequência. A colestase ela precisa ser vista, né, como um problema que precisa ser muito bem investigado, mas uma das coisas mais importantes é a gente tentar fazer o diagnóstico da atresia de vias biliares, que é uma das causas mais comuns da colestase na criança pequena, né, dentro dessa coisa da colestase que surge nos bebês, e que, se não for resolvida, vai levar a criança provavelmente a uma condição de necessidade de transplante no futuro. Pior. E aí é uma pergunta de médica leiga, né? Mas em relação à coceira, essas crianças já têm, assim, ou aparece como irritabilidade? Sim, essas crianças que não forem adequadamente diagnosticadas e que evoluírem para a colestase crônica, em algum momento vão apresentar o prurido como uma manifestação importante. A gente, como adulto, a gente acaba catando melhor, mas com crianças, às vezes, a irritabilidade ou coisa diferente, né? Sim. Mas a dica das fezes e a diagnóstico diferencial é fundamental, porque a gente ouve muito essa parte de
Houve mesmo, porque às vezes a gente tem os relatos, não só de vocês, mas da prática por conhecer os adultos em relação ao atraso. E existe até um alerta, né, na própria caderneta de saúde da criança, a partir da versão de 2010, ela já tem um alerta para os pais sobre a questão da coloração das fezes. Para observar e que, tipo assim, se tiver naquele padrão que mostra um padrão mais claro, ela deve comunicar ao pediatra, e o pediatra deve estar alerta que aquilo ali não é uma coisa fisiológica. Você está diante de uma colestase que vai precisar ser investigada. Isso, e a partir do momento, então, de uma suspeita, imaginando agora o olhar da doutora Marise, o que a gente pode pedir como exame ou até orientar, e a gente aqui só, pelo menos, aventar os diagnósticos diferenciais que a gente tem nessas crianças aí. Então, Cibele, bom... o que a gente tem que pensar, né? Na hora que chega uma criança com icterícia, a gente tem que focar na idade, né? Uma icterícia do período neonatal, uma icterícia mais tardia. Existem icterícias, né, que levam à colestase, que tem uma etiologia, digamos, obstrutiva, e tem uma colestase relacionada, digamos, ao hepatócito, às enzimas de conjugação, às infecções que estão no hepatócito. Então, quando a gente está diante de uma criança com colestase, o pediatra já encaminhou para a gente. Em que situação seria isso? Ele olhou os exames de laboratório, a criança tem icterícia, ou às vezes nem é uma icterícia visível, porque a gente só visualiza a cor da pele alterada, com a bilirrubina acima de 4 ou 5. Então, ter bilirrubina alterada, né, pode levar à icterícia, uma relação direta. Na criança do período neonatal, você tem essa icterícia fisiológica, como o Cláudio falou, mas a gente já pode ter o que a gente considera icterícia patológica, que a colestase se inclui nessa icterícia patológica, né? É uma icterícia que é causada por um aumento da bilirrubina direta. A bilirrubina direta, nos primeiros dias de vida, se ela estiver acima de 1 miligrama por decilitro, a gente já diz que é uma colestase. Eu não estou dando diagnóstico, eu só falo que, conceitualmente, tem uma alteração, né? E aí, daí por diante, existe a investigação, né? A gente pressupõe que a bilirrubina já foi dosada e que, uma vez já foi feita a tipagem sanguínea, grupo sanguíneo RH no período neonatal, você já fez essa avaliação, descartou as causas relacionadas a hemólise, a bilirrubina indireta aumentada. Então, você passa a investigar o fígado. Bom, se é uma bilirrubina direta aumentada, eu vou olhar primeiro a anatomia desse fígado. Então, ultrassom, né, a ultrassonografia de abdômen é um exame fundamental nessa fase, é um exame não invasivo, se é um neonato, se é um lactente ou mesmo uma criança, né? É óbvio que a gente está falando aqui do neonato, a história não está incluindo infecção, ter viajado, bebido água, né? Assim, epidemiologicamente, a gente tem que conceituar bem, porque quando se fala em colestase, se fala também nas hepatites virais, né? A gente está tendo hoje em dia, por exemplo, no Rio, recentemente teve um surto de hepatite A. Então, epidemiologicamente, você também tem que entender o que está acontecendo na sua região. Se nada é detectado, você vai em busca, então, primeiro da anatomia e também nessas causas mais comuns. Em relação à anatomia, o Cláudio já falou, né, o que a gente pode ver é uma alteração da via biliar, que é a atresia. É uma doença que ninguém sabe exatamente a causa, é muito complexa e leva a transplante hepático. É uma das principais causas de transplante na criança de idade baixa, né, neonatal, pré-escolar. E depois de vista a anatomia, né, que você precisa de um bom radiologista para ver a anatomia, né, existem outros exames complementares hoje em dia de imagem. Então, o ultrassom é importante. Eu posso fazer uma cintilografia hepática? Posso. Eu vou ver se vai excretar contraste pela via biliar. Se não excretar, não quer dizer que não seja atresia ou que seja doença. Então, não é um exame que tem uma positividade importante.
Ressonância, posso fazer em criança? Posso, mas não é um exame fácil de se fazer, nem todos os serviços têm. Mas uma ressonância, uma colangio-ressonância, né? uma ressonância da loja hepática, isso pode nos ajudar, mas depende do que você está suspeitando. Então, para início de conversa, ultrassom, fazer uma bioquímica, né, bem detalhada, agora sim com as enzimas hepáticas, gama-GT, fosfatase, o coagulograma, e investigar nas causas infecciosas do parênquima propriamente dito, né? As hepatites. No período neonatal, né, tem as infecções congênitas. Quando a criança é um escolar, você pode pensar nas hepatites que eu já citei aqui, A, B, C, né? E tem o TORCH também pode estar presente, a toxoplasmose citomegalo em crianças mais velhas. Eu acho que no adulto também a gente tem essa situação do contato com essas infecções, né, de forma inesperada. E quando se fala em criança, existem as doenças genéticas também. Então, dentro desse universo, né, tem o universo da criança grave, que está usando nutrição parenteral, tem um antibiótico, ela tem essas mesmas situações que talvez o adulto passe. Mas, na infância, a gente tem que se preocupar também com as doenças genéticas, né, as doenças raras, que hoje em dia a gente até tem testes para se fazer. Antigamente, elas ficavam na causa desconhecida, né? Uma colestase de causa não definida. Criptogênica. Criptogênica, exatamente. Hoje em dia, esse tipo de colestase já foi reduzida, ainda tem algumas, né, que não nos surpreendem, mas hoje você pode também, nesse momento, fazer teste genético. A sintomatologia da criança com icterícia, com colestase, lembrando que o fígado está doente, ou é a via biliar que levou a uma doença do fígado. Então, qual é a sintomatologia? Eu vou esperar essa criança ictérica? Às vezes não, por conta dos níveis. Eu vou esperar palpar o fígado dessa criança? Sim, eu posso palpar a anatomia, né? Ele pode ter uma rigidez maior, eu posso ver um fígado bocelado, eu posso já ver uma hipertensão portal, uma hepatosplenomegalia, ascite, já é uma situação mais grave, circulação colateral. Então, eu já estou pensando numa doença crônica que evoluiu. Então, quando nós, como médicos, estamos diante de uma criança com colestase, eu acho que o importante é entender, né, a faixa etária. Na pediatria, né, a gente tem várias situações diferentes, né, o bebê, o pré-escolar, escolar, e o adolescente, que já se assemelha ao adulto. Então, se você é clínico de adolescentes e adultos, talvez vocês não se deparem tanto com as infecções, com as doenças genéticas. Na pediatria, propriamente dita, no período neonatal, a colestase, que se apresenta nos primeiros dias de vida, o diagnóstico diferencial, além de atresia de via biliar, a gente tem que pensar na doença de Alagille, na fibrose cística, na deficiência de alfa-1 anttripsina. Isso tudo tem testagem. Então, hoje em dia, a gente consegue investigar. E hoje, com o recurso da genética, a gente vai começar a ver coisas mais difíceis ainda. Exatamente. Né? Colestase fibrogênica familiar já tem o estudo genético e outras doenças que a gente consegue identificar agora. Não pode retardar aí o diagnóstico. Exatamente. Mas eu acho importante também, Marise, que tudo vai partir de um quadro que começou com uma possível alteração, né, clínica de pouca importância, que seria a icterícia, né, e que o pediatra, na dúvida, ele começa fazendo uma dosagem de bilirrubinas. Se tiver aumento da bilirrubina direta, está diante de uma colestase, e aí deixa de ser fisiológica, deixa de ser normal absolutamente. Tipo, vai atrás do diagnóstico. A ideia é descartar uma causa, quando a gente fala de atresia de vias biliares, é que é uma causa que pode ser resolvida cirurgicamente e tem um prazo para isso. Mas tem várias outras causas que são clínicas. As infecções, como ela falou, infecções congênitas, infecções bacterianas podem ser tratadas e, de repente, resolve a questão da colestase. Mas partindo de uma criança que teve uma icterícia que começou no tempo que seria normal, passou do tempo, a primeira coisa que tem que fazer a gente não pode dosar. achar normal. Não pode chamar de normal, uma coisa que não é normal. Eu acho que só complementando para quem vai nos ouvir, né? A biópsia hepática não é dispensada, a gente sempre faz biópsia hepática. E o que o adulto faz muito é elastografia. Será que eu posso fazer em crianças? No período neonatal, os transdutores não são apropriados. No escolar, eu consigo. Então, são métodos que podem complementar.
Mas não vão fazer o diagnóstico, não vão são fazer milagrosos, o diagnóstico, mas são ajudam. complementares. A biópsia hepática, sim, é o padrão ouro, mas exige uma técnica mais na criança, anestesia geral, né? A criança não é colaborativa. Tá? Então, eu acho que o que nos preocupa é o clínico ou o pediatra esquecer da icterícia patológica, que nem toda icterícia é fisiológica. Icterícia no primeiro dia de vida é patológica, não importa o nível, se você visualiza, é patológica. Se no recém-nascido há termo que dura mais de 7 dias, essa icterícia é potencialmente patológica. No pré-termo, mais de 14 dias, é potencialmente patológica. Se os níveis estiverem acima de 17 miligramas por decilitro nesses primeiros dias de vida, isso tudo para a gente não levar assim... tem tratamentos caseiros. Pode ter, mas não é Vai o melhorar, momento. põe no sol, O né? sol, não. A gente, hoje em dia, tem que ser mais assertivo. Tem a técnica, tem exame, faça. É fisiológica? Que bom, me enganei. Fui excessivamente cuidadosa. São exames de amplo, no caso da início do diagnóstico, sem dúvida alguma, são exames de amplo conhecimento e acesso também, né? Bilirrubina, hemograma, transaminase. Então, assim, é uma delícia. Foi ótimo essa mesa. Assim, surgem mais dúvidas, a gente tem algumas certezas, e a ideia é que a gente consiga juntar informações e deixar de escutar histórias sobre atraso diagnóstico em relação a um paciente com colestase, não só do adulto como da criança, que a gente vê também, assim como o paciente com icterícia, não só da infância, como do adulto também. Quero agradecer demais, eu acho que foi maravilhoso. Eu aprendi demais. Obrigada. Nós é que agradecemos. Nós agradecemos. Obrigada, Isabelle. É o grupo de fígado.